Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neidiana Xavier, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é Poema, a arte de escrever em versos. Hoje teremos uma aula para aprender sobre as características do gênero poema. Convido vocês a assistirem essa aula até o fim e mergulhar na arte da poesia. Aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando, essa aula foi planejada para o 8º e 9º anos da EJA. Tem como eixo temático meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de outros grupos sociais, que se expressam por meio de outras variedades. Os objetivos específicos são apresentar o gênero textual poema e suas características, aprender e saber identificar dentro de um poema estrofes, versos e rimas. Vocês também podem marcar a presença aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua presença. Agora sim, podemos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula analisando este poema intitulado Poesia, do escritor capixaba Gilson Soares, publicado no livro Poesia de Bolso, Pequenos Pedestres. A palavra atinge o auge, que ousa almejar. Bonito poema, não é mesmo? Nesse poema fala da poesia. Na poesia, queremos expressar o que sentimos através das palavras. Para que essas palavras possam atingir o seu objetivo, que seria emocionar o leitor, elas precisam ser profundas, ousadas. E mais, que na poesia a palavra consegue atingir o seu potencial de expressão daquilo que quer transmitir para o leitor. Agora vamos entender melhor o gênero textual poema, analisando de forma mais profunda as suas características. O que é poema? Poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Então, aqui nós temos o título do poema, que é poesia, né? Temos a estrofe, que é um conjunto de versos, e versos é cada linha de um poema. Uma estrofe pode apresentar a quantidade de versos que o autor desejar escrever. Podemos ter um poema com apenas uma estrofe e também um poema com apenas um verso, como esse que vocês podem ver aqui na tela, de Carlos Drummond de Andrade. Temos o título, Amor. Logo abaixo, nós temos um verso, né? O texto do poema com apenas um verso e apenas uma estrofe. Título, Amor. Texto do poema, Humor. Os poemas podem conter rimas ou não. Rimas são a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final de cada palavra. A palavra, por exemplo, atento, rima com pensamento, porque tem as mesmas terminações, ento e ento. E as palavras tanto e encanto têm rimas, porque tem a mesma terminação, anto e anto. Todas essas palavras têm sons idênticos na última sílaba, como vocês podem perceber no slide. Nos poemas mais antigos, as rimas eram obrigatórias em um poema e também precisavam ser padronizadas. Todos os versos precisavam ter rimas, como este poema que vocês podem ver. Os versos precisavam ter a mesma quantidade de sílabas. Era como se fosse um caixote, certo? A mesma quantidade de sílabas. E as estrofes eram padronizadas. Atualmente, os poemas já não precisam seguir essas regras rigorosas. Hoje podemos escrever versos com quantas sílabas poéticas quisermos
ou palavras. As estrofes também não precisam ser padronizadas. Um poeta pode escrever um poema com várias estrofes ou com apenas uma estrofe. A quantidade de versos podem variar. Podemos ter uma estrofe com apenas um verso, 3 versos, 10 versos ou mais. E as rimas já não são obrigatórias mais. Atualmente, os poetas escrevem os poemas sem rimas, se expressam livremente sem se preocupar com a forma do poema. Chamamos esses poemas de versos livres, como esses aqui do exemplo. Além de serem mais fáceis de serem produzidos, o poeta tem mais liberdade para se expressar. O poema de Gilson Soares, intitulado Poesia, por exemplo, é um poema de versos livres. Nós temos 3 versos, 1, 2, 3, e apenas uma estrofe. Não segue uma metrificação, ou seja, a mesma quantidade de sílabas poéticas em cada verso. E não possui rimas. Vamos analisar mais um poema? Esse poema pertence ao livro de poemas sobre jovens e adultos, organizado pela jornalista e escritora Elane Del Bobo. Os poemas são de autoria dos estudantes da EJA, da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Jorge, em Rio Marinho, da nossa rede de Cariacica. Esse poema foi escrito pela estudante Miriam Rodrigues do Carmo, do 9º ano. Vamos ler? O amor é a arte de viver bem e estar bem. O amor nos inspira a ser melhor, a se dedicar, se apaixonar. Acredito que com o amor tudo pode ser curado. O amor aquece meu coração. Em cada batida tem uma emoção. O problema não é o amor. O problema é a paixão. O poema fala de amor. O amor, é a arte de viver bem. Também diz que o amor cura, Acredito que com o amor tudo pode ser curado. E no final do poema diz que o problema não é o amor, é a paixão. Porque, na verdade, a paixão é algo passageiro, uma emoção passageira, diferente do amor. Dentro dessa estrutura desse poema, nós temos apenas uma estrofe, nós temos 10 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos. E nós temos rimas apenas nos 3 últimos versos. Coração, emoção e paixão. Esse poema é um poema também de versos livres. Na produção de um poema, podemos escrever sobre diversos temas. Optar por colocar rimas ou não. Decidir quantas estrofes e versos terão no poema. Basta pegar papel e caneta e pôr em prática a imaginação. Colocar no papel o que queremos expressar. Fazer poema é uma arte. Agora que vocês já entenderam o que é um poema e sua estrutura, vamos ampliar o conhecimento realizando algumas atividades? Mas antes, quero lembrá-los de marcarem a presença aqui nas aulas da TV. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua. Já marcaram a presença? Vamos então realizar as atividades? Questão 1. Leia o poema Cidadezinha Qualquer, de Carlos Drummond de Andrade. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Vamos para a nossa primeira pergunta sobre esse poema. Quantos versos e quantas estrofes possui esse poema? 7 versos e 2 estrofes. Letra B. 8 versos e 2 estrofes. Letra C. 7 versos e 3 estrofes. Ou letra D. 8 versos e 3 estrofes. Tempo para vocês pensarem.
Vamos para a nossa resposta? Quem respondeu a letra D acertou. O poema possui 8 versos e o último verso, apesar de estar sozinho, forma uma estrofe. Como eu expliquei, no poema de versos livres podemos ter poemas com quantos versos e estrofes quisermos. Inclusive, podemos ter uma estrofe com apenas um verso. E lembre-se de que o título é título e não entra como verso e não forma estrofe. Vamos para mais uma pergunta. Questão 2. No poema, quais são as palavras que rimam entre si? Letra A. Bananeiras rima com cantar e devagar. Letra B. Bananeiras rima com laranjeiras, cantar rima com devagar. Letra C. Olham rima com Deus. Ou letra D. Cantar rima com devagar e olham. Tempo para vocês pensarem. Vamos para a nossa resposta. Quem respondeu a letra B acertou. Bananeiras rima com laranjeiras, pois possuem a mesma terminação, ou seja, as duas palavras terminam com eiras. Cantar rima com devagar, pois as duas palavras terminam com ar. Questão 3. Leia o poema retirado de um site de internet intitulado Sustentabilidade, escrito por Jean Carlos Barusso. Sustentabilidade. O mundo é insustentável. Produz em grande quantidade muito mais do que se come. Grande parte perde a validade, enquanto muitos passam fome. Vamos para a nossa pergunta. Quantos versos e estrofes possuem o poema? Letra A. 6 versos e 2 estrofes. Letra B. 5 versos e 2 estrofes. Letra C. 5 versos e 1 estrofe? Ou letra D. 7 versos e 3 estrofes. Tempo para vocês pensarem. Vamos para a nossa resposta? Quem respondeu a letra C acertou. Temos o título Sustentabilidade. Depois, o poema é formado por 5 versos e apenas uma estrofe. A nossa aula está chegando ao fim. Vamos ver o que aprendemos hoje? Hoje aprendemos que poema é um texto literário escrito em versos e distribuído em estrofes. Versos é cada linha de um poema. Estrofes é um conjunto de versos. Rimas são repetições de sons idênticos ou semelhantes no final de cada palavra. E um poema pode ou não conter rimas. Agora, essa é a última chamada para a lista de presença. Já marcou sua presença aqui na aula de hoje? Se ainda não marcou, basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Mas antes de terminar a nossa aula, quero deixar um desafio para vocês fazerem em casa. Arte. Poema é a arte de escrever. Agora é a sua vez de produzir um poema. Escreva um poema com um assunto de sua preferência. Use a sua imaginação. Escolha um tema que você preferir. Amor, vida, trabalho, meio ambiente. Coloque suas emoções no papel. Assim que terminar a sua produção, envie o seu poema para nós aqui do Dever em Casa, através desse QR Code que aparece aqui na tela. Vou ficar esperando, hein? E vou dar um tempinho para vocês anotarem a atividade. A nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre poemas. Até a próxima aqui no Dever em Casa na TV. E não esqueçam,
Mesmo distantes, estamos juntos!